Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a presença de todos nesse momento. Estamos iniciando mais uma live do IBMEC, uma programação ostensiva que estamos fazendo, nesse período distinto que a humanidade está vivendo, buscando trazer conteúdos atuais, de interesse de toda a sociedade. Então, agradeço a presença de todos. Eu sou o professor Frank, coordenador dos programas. Vou intermediar uma discussão aqui com o professor Daniel Marques. Professor Daniel Marques, agradeço a sua disponibilidade, a sua presença, seu tempo para falar um pouquinho para a gente. O professor Daniel é mestre em economia, professor da pós-graduação aqui do IBMEC, sócio-diretor da Ápice Consultoria. Então, agradeço demais, tá, Daniel, a sua disponibilidade para falar conosco. Tem larga experiência aí no campo de consultoria de pequenas e médias empresas. Então, convidamos ele para nesse momento, trazer um pouco da experiência, do que ele está vivendo junto à assessoria a diversas empresas, num momento muito complexo, que a sociedade, de uma forma geral, está vivendo. Vivemos uma crise de saúde pública, a humanidade passa por inúmeras dificuldades e a gente sabe que há reflexos importantes na economia. E o professor Daniel vem já esses meses auxiliando as empresas a passar por esse momento tão difícil de uma maneira mais tranquila. Então, a razão pela qual do nosso convite, e é muito bom contar com você nesse momento, tá bom, Daniel? Obrigado mais uma vez, queria passar a palavra para você. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Só para a gente se organizar, todos aqueles que ao longo da apresentação do Daniel tiver algum ponto, alguma pergunta, alguma consideração, encaminha para a gente. Nós vamos filtrar todas elas e ao final a gente apresenta aí as ponderações, as perguntas, para a gente fazer um bate-papo. Tá bom, Daniel? Obrigado mais uma vez, grande abraço. Boa noite, professor Dr. Frank, todos também que nos assistem. É uma honra, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. E, realmente, como você falou, Frank, é um momento muito delicado da humanidade. Acho que isso não é tipo de uma região, um país específico, mas sim de toda a humanidade. E toda a humanidade passando grandes dificuldades, tanto na parte de saúde quanto na parte econômica também. E espero hoje elucidar algumas situações para vocês, dar algumas dicas, trazer alguns números e o que de fato eu tenho visto na prática junto com os nossos clientes e a percepção deles e também de outros empresários de outros grupos a qual pertenço compartilham e pensam a esse respeito. Obviamente, temos particularidades distintas de acordo com o município de cada um. Os estados e municípios vêm adotando aí posturas bem diferentes e o empresariado todo fica muito assim na dúvida e sem saber o que está acontecendo. Por mais que venham diretrizes e ajudas também econômicas do governo federal, acabam que ficam reféns, de toda forma, de governantes, de governadores e prefeitos, no caso. Mas, enfim, eu acho que a gente vai conseguir tratar de forma ampla, passeando ali por alguns números da macroeconomia que estamos percebendo e quais são os impactos desses números e também de medidas socioeconômicas, empresariais também, para os CNPJs, digamos assim, e também dar algumas dicas no final muito valiosas, porque, de fato, o grande desafio, as pessoas falam, é sobrevivência. Qualquer empresário que você conversar, ele fala assim, é sobrevivência. E eu acho que, inclusive, isso não é só do âmbito do empresariado, são CPFs também. Nós também, como pessoas físicas, devemos pensar muito nessa situação e como superá-la de forma
bem agradável. No final das discussões e tudo, tem um brinde também para todos os que nos ouvem, tá, Frank? Todo mundo que nos ouve lá, depois pode entrar em contato, que eu vou estar disponibilizando uma planilha de fluxo de caixa, uma ferramenta justamente para estar auxiliando tanto famílias quanto empresas a melhor controlar as suas projeções, né, financeiras de despesas e receitas, e ver o impacto que isso vai dar e tomar decisões assertivas, mais assertivas, o quanto antes melhor, né? Bom, pessoal, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês para montarmos uma linha de pensamento e formar um construto juntos, ok? Já vou começar a compartilhar. Só um minutinho. Bom, todos já conseguem ver. Conseguem ver, Frank? Poderia dar ok para mim, por favor? Perfeitamente. Ok. Ok, maravilha. Bom, primeiramente é muito importante fazermos algumas considerações, né? Antes de começar uma apresentação propriamente dita. E a mais importante que eu gostaria de fazer é para convidá-los a abandonar viés partidário durante nossas discussões, né? Eu acho que um dos grandes erros dos brasileiros hoje é misturar, confundir políticas econômicas com políticas partidárias. Tá? Esse eu acho que é um maior câncer que está tendo no nosso país. E, principalmente, um segundo, né, que é confundir política social com socialismo. Eu acho que isso aí tem diferenças gigantescas dentro do aspecto dos conceitos econômicos, né, que eu vejo muita confusão, que as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é, pessoal. São coisas totalmente distintas. Então, o que eu gostaria, principalmente, é que vocês focassem em políticas econômicas, sem viés partidário, né? Inclusive, peço até que perguntas do tipo, no final, que nem sejam levantadas, porque não cabe. Eu acho que o problema não é de um partido, eu acho que o problema é nosso, do cidadão brasileiro, são dos empresários, né? E hoje em dia tentam politizar tudo, até remédio foi politizado, o que é um absurdo, infelizmente é um absurdo. E então vamos tentar nos concentrar em prática de mercado, né? E na teoria científica, ok? Ou seja, tudo que é ciência é comprovado, né? Tudo que é uma ciência, lembrem lá de um laboratório onde há uma probabilidade gigantesca de o evento se repetir. Isso é ciência. Então, usamos como base a ciência econômica no nosso caso. Tá? Então, por favor, eu gostaria de fazer esse pedido a vocês e que estejamos muito bem alinhados nessas situações, né? Porque o foco é o esclarecimento, né? É a gente saber como que é isso, que ondas são essas, né, previstas. Bom, como já devem ter percebido no tema mesmo do nosso debate, não é a onda da saúde. Aqui também, que é outra consideração, a gente não quer discutir saúde versus economia. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Aqui nós discutiremos somente os aspectos econômicos, os problemas econômicos que estão advindo de uma pandemia, né? De um problema da saúde. Então, vamos nos centrar basicamente nesses dois pontos. Tá? Espero a concordância de todos vocês. Bom, inicialmente, eu quero propor aqui uma linha de tempo, só para a gente começar a pensar nas coisas que foram acontecendo. Não nos detalhes, não em cada medida, que isso é muito longo, é coisa demais, né? Mas, por mais assim que tenha só 4 meses, a situação parece que está virando eternidade, né? Todo mundo dentro de casa, a forma como trabalha
mudou completamente, as estratégias empresariais também mudaram, e acaba que o nível de informação hoje é muito grande. Eu até brinco, falo assim, nossa, acho que com o passar do tempo a gente vai dando a perceber que a vida passa mais rápido. A gente vai ficando mais velho, a vida passa mais rápido. Mas eu acho que tem um outro componente aí também, que é o volume de informações que a gente recebe. Eu acho que isso contribui muito para essa percepção de que a vida passa mais rápido. Quando a gente assusta, o dia já foi. Tá? E o volume de informações faz parte disso. Então, às vezes a gente está 4 meses em casa, 3 meses em casa, mas parece que já são 1 ano, 2 anos. Né? O volume de informações explica muito bem isso. Mas só lembrando, então, aqui que o primeiro caso que tivemos no Brasil, olha, foi dia 26 de fevereiro. Né? Primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, 26 de fevereiro. E só lá, a partir do dia 17 de março, começaram, então, as situações de isolamento. Os governos começaram, a partir do Rio de Janeiro, começaram a decretar situação de emergência. Né? Um dia depois, Belo Horizonte, nossa capital mineira, decretou a quarentena também. E passamos um bom tempo nessa quarentena e retomamos para ela. Foi anunciado sexta-feira passada pelo prefeito Alexandre Calil que hoje, segunda-feira, já começou a volta ao marco zero, né? Somente serviços essenciais, o que gerou, inclusive, protestos. A CDL de Belo Horizonte fez hoje, na Avenida Afonso Pena, na porta da prefeitura, também manifestações contrárias, né? Mas, enfim, a gente entende o que eles passam, né, com toda essa situação. Porque, em menos assim, de 3 dias, no dia, certamente, todo o empresariado, de certa forma, já começou a pensar o que eu vou fazer para sobreviver, o que faremos para sobreviver. De porta fechada, alguns podem, né, se reinventar, até mesmo com a tecnologia, serviços de iFood, entregas, está indo muito bem, né, o Rappi, vários outros. Mas, e quem não tem como? Está se reinventando, depende mesmo do comércio de rua, do tete-a-tete ali. Bom, unanimidade começaram aí nas contas maiores. Aluguel, folha de pagamento, o que fazer com a folha de pagamento, né? Tivemos já, de prontidão, algumas demissões, muito por até medo dos empresários não saber ao certo o que estava acontecendo e o que seria dessa quarentena, né? Quantos dias duraria a quarentena? E o medo pairou, tomou conta. Então, já no dia 22 de março, lá a 1º de abril, nós tivemos os decretos, as medidas provisórias, né, 927, 936, como primeiro, assim, um aparato forte para o empresariado. Né? Calma, o governo vai dar um jeitinho aqui de dar uma ajuda. Bom, mas devemos interpretar também essa ajuda de certa forma, porque não é a salvação do empresariado. Não é. Muitos optaram por dar suspensão aos funcionários, 2 meses suspensos, antecipação de férias, antecipação de feriados, financiamentos à folha de pagamento, né, junto a instituições financeiras. Inclusive, nesse aspecto, muitos empresários não conseguiram, porque havia inadimplências tributárias. Né? Por exemplo, o empresário que tinha lá negociado simples, né, não conseguia esse financiamento. E, assim, foi a burocracia das instituições financeiras também complicou muito essa situação. Agora, recentemente, nós tivemos o Pronamp do governo justamente como uma resposta a essa burocracia do sistema financeiro, que no nosso país é oligopolizado. Mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. Tá? E nesse tempo, então, né, as empresas chegaram a perder até 60%, 80% do seu faturamento. Empresário, amigo meu,
falo que logo no início, no primeiro mês, perdeu 80%. Hoje não, semana passada, quando o comércio já estava começando a dar uma fomentada a mais, já tinha baixado essa diferença para 60%, e ele já estava começando a enxergar uma luz no fim do túnel. Né? Agora as coisas se complicam. Bom, primeiro trimestre, o Operários Contínua acusou, então, a taxa de desemprego de 12,6%. E esse é um ponto muito delicado em qualquer economia. A taxa de desocupação, a taxa de desemprego é um indicador macroeconômico muito importante. Porque a gente está falando aí de renda das famílias. Renda das famílias. Se as famílias não têm renda, elas não vão consumir. Se elas não consomem, não há mercado, não há comércio, não há produção, não há PIB. Né? Então, esse é um indicador muito importante e que devemos todos estar atentos. Bom, nessa parte, para termos uma ideia, nós estamos, então, em 12,9 milhões de desocupados. E a tendência é aumentar. A tendência de curto prazo que eu digo da economia, não é uma visão contábil, tá? Só esclarecendo para vocês também. A visão contábil, o curto prazo é ali dentro do exercício, né? O exercício contábil lá de um ano. A economia, não. A economia, o curto prazo, pode variar aí, chegando até 3 anos, tá? Mas aqui eu acredito que vai ser até 1 ano. E médio prazo, uns 5 anos na economia. Longo prazo, aí a gente já pode ir para 7, 8, 10 e em diante. Né? Mas, se a gente pegar aqui a sazonalidade, a taxa de desemprego estava elevadíssima no trimestre de dezembro de 2016, vinham com queda, né, se a gente pegar uma tendência aqui, uma linha de tendência, e estava em trajetória de queda para o ano de 2020. Né, deu até uma acelerada na queda aqui, formando um vale bem interessante. E, repentinamente, quando a gente entra nesse trimestre, o negócio complica. Né, volta a subir e a subir forte, de uma forma bem inclinada. Tá? Alguns especialistas falam que essa taxa de desemprego pode chegar até 14,2% até no final de 2020, até no final do ano. Ou seja, as coisas tendem a piorar. Né? As coisas tendem a piorar. No curto prazo, como eu disse. Bom, então, para ter ideia sobre renda, né? Dinheiro circulando, a massa salarial média, né, soma de remunerações recebidas pelos trabalhadores, deve diminuir 6,5% em relação ao ano passado. É bem complicado, uma situação bem crítica, de fato. Né? Bom, uma das respostas que o governo vem procurando dar, né, a gente vamos discutir algumas, vamos passar por algumas aqui, foi reduzir novamente a taxa Selic. Chegamos aí ao menor patamar histórico da Selic, 2,25%. Lembrando que a Selic é a taxa básica, né? Com referência nela que as outras acontecem, né? Porque elas são lastreadas em títulos públicos. Então, a chance ali de calote é muito menor que vocês deixarem, por exemplo, de pagar um cheque especial. Também o prazo é de um dia para o outro, ok? Por isso que ela é a base. As outras é com base nela. Mas sobe a Selic, todas as outras sobem. Cai a Selic, todas as outras caem também. Pelo menos é assim que esperamos que aconteça na prática. Mas, com juros baixos, a gente pensa assim, na teoria macroeconômica, tá? No âmbito, lá no arcabouço da política monetária, né? Com a queda nos juros, não é muito atrativo investimentos. O dinheiro, então, pode-se pensar, né, que muitas pessoas pegam emprestado é porque algumas outras estão poupando. E as instituições financeiras pagam uma taxa de juros para essa pessoa que está poupando e cobram uma taxa de juros para quem está pegando emprestado. Esse é o famoso spread bancário. No Brasil, vis-à-vis, é um dos maiores do mundo. Contudo, a ideia do governo de baixar a taxa Selic, além de
baratear empréstimos, é também fomentar a economia, é tentar, de alguma forma, e a gente sabe que nesse período é muito complicado isso, inclusive arriscar, a empreender. Fica mais barato investir em máquinas, equipamentos. Agora, diga-se de passagem também, pessoal, não é todo negócio que está indo ruim, tá? Não é todo negócio que está com problema sério no fluxo de caixa. É a maioria? É a maioria, mas não é todo. Temos alguns destaques, de fato, na economia. Supermercados, por exemplo, farmácias também vão muito bem. E eu achei muito interessante, alguns clientes meus da área da construção civil estão vendendo bem, e inclusive para os dois tipos de público, tanto para cliente que atende, empresários que atendem clientes da classe A, B, e meus clientes que atendem o público C e D. Não sei se é oportunidade, né? Pode ser, estão aproveitando a oportunidade de estar lá investindo no seu lar ou até mesmo na construção mesmo, propriamente dita, em terrenos, construindo em terrenos e por aí vai. Mas a venda deles aumentaram. Tá? Agora, não é a realidade da maioria. Da maioria caiu. A maioria caiu muito, caiu bem. Mas então é uma tentativa do governo de dar um fôlego para promover uma política monetária expansionista, nesse caso. Obviamente que ele possui também outras ferramentas, não só essa. Aqui nós temos o Boletim Focus, okay? Que nos retrata a percepção do mercado em relação à economia. Muitas pessoas, isso é interessante, porque muitas pessoas tendem a confundir as projeções do Boletim Focus como se fosse do governo, como se fosse do Banco Central, e não é. São de empresas financeiras, okay? De instituições financeiras. E essas instituições financeiras, elas respondem aos questionários do Banco Central, fazem lá suas estatísticas, as suas econometrias, digamos assim, e tentam fazer as projeções de números para o IPCA, para o PIB, para o câmbio, para a Selic e por aí vai. Bom, aqui a gente pode ver, né, que o governo brasileiro ele já admite um tombo de 4,7 para o produto interno bruto, ok? Neste ano. Porém, esses especialistas, essas instituições financeiras, no caso que a gente pode estar vendo os números de respondentes, 50 instituições financeiras acreditam em 6,54%. É uma perspectiva mais pessimista do que o governo. Tá? Mas, assim, a título de esclarecimento também sobre o Boletim Focus, às vezes a gente pode perguntar, mas para que essas empresas tentam fazer essas projeções? Para serem ranqueadas, olha só. Né? As melhores ranqueadas elas são divulgadas pelo Banco Central para os investidores. Todos têm acesso, eu, você, todo mundo. Quem são as instituições financeiras que mais acertam as projeções? Tá? E ali elas viram referência no mercado. Então, acertar é muito bom. Mas o governo pega basicamente a mediana de todas essas apostas, ali na mediana, e divulga para o mercado essa mediana. Então, quando vocês virem lá na televisão falando, né, que o Banco Central aumentou a expectativa do PIB ou da inflação, não é muito bem o Banco Central. A gente tem que olhar como que essa reportagem está sendo feita, qual é a base, para saber se é, de fato, projeções do Banco Central ou das instituições financeiras. Tá? Mas, para esse ano, o cenário, como podemos ver aí, não é muito bom. Né? Não é muito bom. Bom, temos também a projeção que eu etiquetei aqui para 2021. Para 2021, a recuperação parece surpreendente. As apostas deles parecem assim ser totalmente o inverso para esse ano. Isso já nos dá um certo conforto, um certo alívio e enxergar ali a luz no fim do túnel. Né? E sair de um PIB de 6,54 negativo
tem uma semana que essa projeção se repete para baixo, e irmos para 3,5 é muito bom, né? E já tem 5 semanas que essa projeção continua a mesma, de 3,5, ok? Vai ser acompanhada aí também, então, de uma alta na Selic, uma projeção para o ano que vem já de 3% ao ano. Hoje, a projeção é que ainda caia mais, saia do patamar de 2,25% e chegamos aí a 2%. Será que isso vai acontecer? Olha, já tem uma semana que as instituições financeiras, 106 delas, na verdade, acreditam que isso vai acontecer. Vamos ver aí as próximas reuniões do Copom, como que vai se comportar. Isso é bom. Se acontecer, isso é bom para quem, de fato, precisa de capital de giro ou liquidar dívidas já existentes, já contratadas em épocas remotas com juros altos. E eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho isso faz parte de uma das minhas dicas. Mas aqui mostra essa previsão, então, essa projeção dessas instituições financeiras para esse ano e para o próximo ano. Okay? Bom, resultado das contas do governo. Pessoal, dinheiro não está circulando, né? Dinheiro não está circulando. As famílias estão desempregadas. Como eu falei agora há pouco, as famílias não estão consumindo. As empresas não estão consumindo. As empresas não estão estocando. Ok? Obviamente, a situação complica e muito, né? Complica e muito. Isso aqui é o fechamento de 2019. Mostra uma situação deficitária. O governo não arrecada impostos e está gastando muito, na verdade, agora principalmente em 2020, se a gente parar para perceber. Vinha melhorando, né, uma situação, uma vala que caímos em 2016, vinha melhorando essa situação do déficit, né, já com expectativa aí de a gente atingir um superávit, né, daqui uns 2 anos, mas aí veio essa pandemia. Né? Então, derrubou a arrecadação do governo federal. Derrubou. Caiu 32,92% em maio, para 77,415 bilhões. Olha só, gente. É muito dinheiro que a gente fala. Essa perda de 32,92% é muito dinheiro indo embora. A arrecadação caiu. Né? Bom, olha só, foi o pior mês de maio desde 2005. Né? Um dos motivos, então, como eu disse, nós temos a queda do PIB, o dinheiro não está circulando, não está produzindo, não está pagando impostos. Né? Pelo contrário, o governo, inclusive, está dando carências de tributos nessa época, porque, de fato, ele tem que usar o bom senso, porque não há como pagar a maioria das empresas. Obviamente, tem algumas outras, e aí vai um alerta, que estão tendo como pagar, mas mesmo assim estão preferindo prorrogar. Cuidado com isso. Vocês estão jogando um comprometimento para o futuro, de uma renda que não sabe se vai acontecer no futuro. Tá? Então, muita atenção com isso. A gente vai falar mais profundamente um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas ainda, o governo também, ele zerou PIS, PASEP, COFINS, né? Sobre o zinco, no mercado interno e na importação. Para quê? Para baratear a produção de medicamentos por conta da pandemia. Ainda, ele também zerou IPI sobre artigos de laboratórios ou de farmácias que estejam ligados ao tratamento do coronavírus. Menos arrecadação para ele, com todos esses benefícios que ele gerou, todos esses incentivos fiscais gerados. E ainda, reduziu para zero também o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Para zero. E, como todos vocês também bem sabem, esse aí, né, já ficam bem atentos, prorrogou aí por 60 dias o leão. Né? Entrega do imposto de renda. Foi prorrogado por 60 dias, ou seja, isso tudo são fatores que afetam a arrecadação do governo. Ou seja, a arrecadação dele está caindo.
o que só contribui ainda mais, né, para um déficit, se a gente pensar assim. Ainda, percebam, agora a gente já sai um pouco da parte fiscal e vamos também para uma questão de liquidez econômica. Tá? A fim de aumentar a liquidez da economia, ou seja, de ter mais disponibilidade circulando na economia, ele está liberando os saques do FGTS. Um salário mínimo já começou agora, hoje, na data de hoje. Né? As pessoas já podem estar sacando aí o seu FGTS até um salário mínimo. Isso fomenta mais a economia, circula mais dinheiro e ajuda muito pessoas que estão sem renda a pagar lá uma conta de luz, conta de água, condomínio, fazer uma compra no supermercado para abastecer uma família, o alimento de cada dia, tão importante. E, gente, isso é um fator muito importante. E a gente pode pensar que é pouca coisa para muitos, né, R$600, mas eu te garanto, para a maioria não é. Para a maioria, R$600 é muito dinheiro. E devemos dar valor a isso. Por causa de R$600, eu te garanto que um pai não fica vendo o filho passar fome e chega ao ponto de roubar na rua, correndo risco até de matar quem ele está roubando. Por isso que é um dos motivos que sempre em crises a violência cresce muito, taxas de assassinatos crescem demais também. Tá? E um fator muito interessante. Pessoal, o maior motivo de suicídios entre os homens se chama-se dinheiro. Tá? Não é como alguns podem achar, alguns romantistas podem pensar, né, vida amorosa, e por aí. Não, depressão não, é dinheiro. O que leva também à depressão e consecutivo suicídio. E a taxa de suicídio já começou a aumentar. Né? Mas aí o governo, então, está liberou esse saque do FGTS, a restituição do imposto de renda também está chegando mais rápido para as pessoas. Muitos que já fizeram, já receberam a restituição, ok? E o auxílio emergencial, que eu estava me referindo lá dos R$600 por mês, né, liberados. Esse auxílio emergencial, o governo lá ajudando essas pessoas carentes com R$600 e muitos, inclusive, se aproveitando do momento, né? Amplamente noticiado vários casos de golpes, inclusive pessoas mortas sacando o auxílio emergencial. Isso é um absurdo e mostra também, não entrando, como eu prometi, em aspectos partidários, mas racionais e éticos do ser humano, que está todo mundo no mesmo barco, que nós não temos culhão para criticar político. Ora bolas, político não é alienígena, né, que caiu de Marte aqui no Brasil. Político, ele saiu do meio do povo, ele é fruto da nossa sociedade, ok? Então, antes da gente ficar acusando os políticos de roubalheira, vamos olhar para a nossa sociedade também. Por causa de R$600 aí, ó, né, cometendo crimes de falsidade. Isso é um absurdo. E comprometendo o Caixa também. Mas o governo já está começando a fazer auditorias em relação a isso também. E é salutar fazê-los de fato para estar mitigando essa situação. Então, vejam, saques antecipados do FGTS, possibilidade lá de saque de um salário mínimo, auxílio emergencial, R$600 para diversas famílias, restituição do imposto de renda de forma mais ágil, mais rápida. Tudo isso o governo está o quê? Injetando dinheiro na economia. Está injetando dinheiro na economia. Então, a gente pode pensar assim também no dinheiro como um bem, uma mercadoria. Na economia, dinheiro é simplesmente meio de troca. Simples assim. Tem até uma linha mais moderna de economistas que define dinheiro como transferência de direitos. Ok? Enfim, mas
pensando ele como uma mercadoria, ora bolas, tudo que é abundante vale menos, né? E tudo que é escasso vale mais. Essa lógica é a mesma também para o aspecto do dinheiro. Ou seja, os juros, de fato, barateiam, caem, né? nesse aspecto. O Pronamp é mais um incentivo aí monetário que o governo está fazendo. Eu achei muito interessante, porque ele é voltado para empresas do Simples, ok? Agora, assim, é muito barato a taxa? É muito barato. Então eu vou pegar porque é barato. Calma. Calma, que nós temos que entender, inclusive, essa segunda onda, que nem entramos no crivo, tá? Mas muitos anseios rondam a respeito do Pronamp, então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é voltado para empresas do Simples, tá? Já começou agora a estar sendo operacionalizado pelas instituições financeiras, não é toda instituição financeira. A Caixa Econômica Federal, provavelmente, onde você vai conseguir ali a melhor taxa, a taxa mais sequinha, porque as outras instituições vai ter um spreadzinho a esse respeito, mas, basicamente, é a Selic mais 1,25% ao ano. A gente está falando, então, de 3,5% ao ano. E quanto as empresas podem pegar? As empresas podem pegar até 30% do seu faturamento de 2019. Olha só. Então, dependendo aí do faturamento de 2019, que para a maioria foi um ano bom de recuperação, tá? Pode dar um fôlego, um incremento a mais. Em quanto tempo vai pagar isso? Você vai pagar de 36 parcelas, de 36 até 36 meses. Aí que está uma atenção que eu queria falar com vocês. Não é 36 parcelas, em até 36 meses você vai pagar. Porque a carência é de 8 meses. Então, esse remanescente, esse valor que você pagaria nesses primeiros 8 meses, ele vai compor as próximas prestações. Então, muita atenção na hora que projetar e formar o seu fluxo de caixa com esse empréstimo, esse capital de terceiros. E outra coisa, pessoal, só usa se precisar. Pelo amor de Deus, não usa para fazer caixa. Você pode usar para fazer um investimento? Ok, ótimo. Mas aí, inclusive, vale até uma perguntinha. Qual o investimento? Qual o investimento? Porque se for, por exemplo, como uma empilhadeira, você não precisa usar o Pronamp. Você pode usar o próprio BNDES, o Finame. Para comprar um caminhãozinho, para fazer mais entregas, pode usar o Finame, tá? E não o Pronamp. Inclusive, nesse outro programa, do BNDES também, vocês vão conseguir ter uma taxa, as prestações de forma mais elástica. Em vez de até 36 prestações, até 60. Né? Dependendo muito do valor do bem, o tipo de bem, e como está sendo negociado. E uma taxa de juros também muito barata. Então, não utilize só para investir. Então, para quando? Por que eu vou estar utilizando? De toda forma, saliento, façam a pesquisa. Veja lá com a sua instituição financeira a taxa do BNDES e a taxa do Pronamp. Quanto você vai conseguir, de que forma e qual impacto será no seu fluxo de caixa. Mas um fator muito importante, pessoal, é simplesmente para trocar juros. Muitas instituições, muitas empresas já vinham com dívidas com instituições financeiras, com juros lá de 3% a 4% ao mês, 2,5% ao mês. Gente, então é uma boa oportunidade para você pegar esse dinheiro no Pronamp e quitar, eliminar a sua dívida de um juros maior, vai trocar aí agora por um juros menor. E, quem sabe, de uma forma mais elástica, de prestações mais suaves. E por aí vai. Então, fica aí uma boa dica para vocês. Esse programa que o governo lançou já está começando já foi aprovado desde semana passada, mas já está começando a ser operacionalizado pelas instituições financeiras nessa semana. Basta ligar para o seu contador, pedir para ele entrar lá no ICAC, um sistema lá da contabilidade, ele vai entrar
numa área específica lá de mensagens, que vai buscar o seu faturamento do ano passado já com essa hashcode que fala aqui no slide, tá? Esse códigozinho, que aí então vai gerar o código para o banco já está homologando esse empréstimo para vocês, tá? É bem interessante isso e eu acho que chegou numa boa hora, principalmente para o pessoal aqui de Belo Horizonte agora que vai começar a passar pelo marco zero novamente, infelizmente. Bom, então nós temos também, uma das medidas do governo foi reduzir o depósito compulsório, ali no arcabouço das políticas monetárias, né, uma das ferramentas das políticas monetárias. O que é esse compulsório? Basicamente, é uma parte do dinheiro que você deposita no banco, que a instituição financeira é obrigada a deixar congelado, paradinho lá em contas, inclusive, do Banco Central. Né? Inclusive, é sobre esse saldo que ele pode subir e descer de um dia para o outro que as instituições financeiras pegam dinheiro emprestado entre elas. E qual que é os juros que elas utilizam? O Selic. É aí que entra o Selic. Tá? Bom, então pensem comigo. Isso influencia muito a capacidade de se criar dinheiro. É um efeito multiplicador da moeda. Não necessariamente R$100 que você deposita no banco, o banco só pode emprestar esses R$100 para outra pessoa. A gente tem que lembrar da moeda fiduciária. A moeda não é só escritural, ela também é fiduciária. A moeda, muitas vezes, não existe moeda. É um cartãozinho. Às vezes nem cartão tem, agora é um celular. Por isso que vai muito daquela linha que agora a gente está transferindo. Eu estou transferindo direitos para você. Vamos supor, à medida que eu faço um pagamento. Eu adquiri direitos de outras pessoas e estou passando direitos para vocês. Bom, ao receber esses direitos, as instituições financeiras, esse dinheiro lá, né, a moeda propriamente dita, então ele pode ter ali uma capacidade de multiplicar esse dinheiro. Então, o Banco Central utiliza o compulsório como uma trava dessa multiplicação. Quanto menor a taxa, então, quanto menos dinheiro as instituições financeiras têm que deixar paradas no Banco Central, mais dinheiro sobra para elas. Ou seja, é uma política monetária expansionista. Ela tende a aumentar a liquidez da economia. Ela tende a deixar mais dinheiro em circulação no mercado. Ok? Então, reduzindo o compulsório, ela está aumentando a liquidez da economia. Ela está disponibilizando mais moeda para o mercado. Nesse caso específico, está aumentando a capacidade dos bancos de emprestarem dinheiro. E é o foco dela. Emprestar dinheiro para a população que está precisando. E concordo com muitos que já devem ter pensado aí que a burocracia foi tremenda. De fato. Muitas instituições financeiras também falaram assim, opa, pera lá, mas agora a chance de receber também é diferente. Né? Vou ter que cobrar uns juros, às vezes, até maior aqui do que esse aí que o Banco Central está balizando. Porque de muitos eu não receberei. Então, os justos pagarão pelos injustos, né? Muito por aí. Mas infelizmente, é isso que acontece na prática. Tá? Bom, inclusive, como eu falei, o próprio Pronamp veio como resposta a essa burocracia. É uma facilidade tremenda. Basta pegar lá o hashcode e já levar no seu gerente. Ok? Bom, mas aqui já é uma tentativa de uma política monetária expansionista, acompanhada também na redução da Selic, né, para 2,25%, para fomentar mais a economia e dar uma segurada nesse compulsório aqui junto aos bancos. Tá? Agora, de toda sorte, eu penso viamente que as manobras, as ferramentas que o governo, ou qualquer governo de qualquer parte do mundo, tá, tem em suas caixas, lá na caixinha de ferramentas, ela tende a surtir muito menos efeito nessa época de pandemia do que numa vida normal, digamos assim. Ou seja, o governo está fazendo sua parte? Ele está fazendo sua parte. Através da sua política econômica. Sim, está fazendo. Dentro do possível. Agora, pode ser também que não surta 100% do efeito esperado, almejado. E, às vezes, quem sabe,
pode até demorar um pouco para a gente sair desse buraco. Como eu falo muito, assim, a maior esperança, qual que é a maior esperança? É alguma atitude de algum governante? De forma alguma, é uma atitude de cientista, nesse caso, né? Temos que torcer rápido para uma cura ao coronavírus, né? Bom, de um outro lado, nós temos, então, o governo aumentando seus gastos, como eu já frisei muito bem aqui, né? E a arrecadação caindo muito mais que proporcional, né? Se a gente pensar em vetores, nessas setas aqui com a forma de vetores, nós temos lá o déficit primário. E como vimos em slides anteriores, a arrecadação lá embaixo do governo, né? Caiu mais de 30%. E o governo tendo que injetar dinheiro na economia. Como que fica o caixa? Virou um rombo, né, pessoal? Virou um rombo. Aqui, só para se ter uma ideia dos orçamentos atualizados e aprovados para cada ano, esse ano de 2020, a gente já deu um salto para 3,89 tri. A gente tinha caído aqui para 3,24 tri, de 2018 para 2019, e já para 2020 isso aumentou de forma muito alta, para 3,89 tri. Lembrando que a base desse reajuste, agora com a última lei que organizou, que regulamentou essa situação, é o IPC, não é o IPCA, tá? Então, desculpa, INPC, pessoal, é o INPC. Então, ali seria o teto, né, para esse orçamento. Só que essa parte aqui de austeridade, né, de segurar as contas no governo, essa ideia que ele estava pensando em seguir, né, que começou a ser feito em 2019, de fato não foi possível continuar com a mesma em 2020. Inclusive, há críticas toscas sobre esse momento. É óbvio que o governo ele tem que se adaptar à nova pandemia, nova situação da economia. Então, ele tem que liberar o caixa mesmo. Aliás, muitas pessoas falam assim, olha só, o governo, então, defende a austeridade, agora está abrindo o caixa. É óbvio que tem que defender o caixa. Pessoal, mais uma vez, nós temos que pensar no bem da população, no bem do povo. E esse é o melhor a se fazer, de fato. Ok? Aqui alguns gastos do governo, para vocês terem uma ideia, tá? Especificadamente com coronavírus, só com coronavírus. Isso eu tirei do portal Transparência, do governo, ok? Com a saúde pública, 44,5 bi é o orçamento. Gastos com vulneráveis, 152,64 bi. E folha salarial, 34 bi. Folha salarial aqui das medidas para socorrer as empresas, tá? Não é folha salarial do governo, não. Isso aqui é gasto com coronavírus. 34 bilhões de reais. Tá? Então, de fato, é um impacto muito grande que temos aí. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Olha só. Nós falamos, então, que a gente está aqui, nessa situação. Né? Ali de março a julho, vendo empresas com baixa receita, déficit governamental, elevada taxa de desemprego, com perspectiva de aumentar mais ainda. Ou seja, famílias e empresas se endividando, porque não tem mais receita suficiente para arcar com suas necessidades. Aí também, né, pessoal, uma dica, por favor, se fazem parte desse grupo, vocês têm que se readequar. Tem que adequar o padrão de vida à nova realidade. Não demorem para dar resposta. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, não vou cancelar a minha cota caríssima do clube porque esse momento vai passar. Não passa. Calma. Tá? Não vou deixar de comer comidas caríssimas porque esse momento vai passar, então vou dividir num cartão de crédito aí de tantas vezes. Pessoal, não façam isso. A resposta tem que ser rápida, tá? Infelizmente. Tem empresários que chegam a pensar até mesmo em demissões para não reduzir o seu padrão de vida. Pode ser um tiro no pé, né? Porque mais demissão, você potencializa a crise. Ou seja, são menos famílias
com dinheiro circulando. Inclusive, também, eles podem até dar um tiro no pé internamente no que tange a produção. Podem produzir menos. Querer manter o seu padrão de vida, porque o negócio não está indo muito bem, aí decide demitir lá 3, 5 pessoas para ter o mesmo padrão, mas aí pode piorar a situação da empresa. A produção que já estava baixa pode piorar. E uma drástica queda do PIB, que é o que a gente tem observado. Ou seja, não está se produzindo nada. Né? Como a gente já tinha falado, as famílias não estão consumindo bens e serviços, e as empresas também não estão consumindo bens e serviços. Claro, com algumas exceções, como eu já disse aqui, né? Principalmente parte farmacêutica e alimentar. E essa segunda onda, Dani? Qual seria essa segunda onda aí, que até deu o nome de apneia, que a gente tem que fazer uma apneia para passar por baixo dela e sair lá do outro lado, que ela vai ser maior que a primeira. Pessoal, pensa comigo, olha só, as empresas, daqui a pouco, elas vão começar a voltar a pagar tudo que elas financiaram. E como eu disse, muitas, inclusive, financiaram sem precisar. E aí eu acho um erro grande. Tá? Então, o governo, vocês acham que não vão querer lá cobrar? Vai cobrar. O Guedes, de toda forma, soltou que pode dar um benefício para o pequenininho que conseguir honrar com a sua dívida. Olha só, então o governo está com grande medo de calote. Dá um prêmio para ele. Tá? Dá um prêmio. Mas o governo vai cobrar. Gente, o governo, de qualquer país, de qualquer partido, enfim, o governo é o sócio de toda empresa que nunca quebra. Saibam disso. O sócio de qualquer empresa que nunca quebra. Ele vai querer a parte dele. Então, a hora de você pagar essa parte vai chegar. Já está chegando, na verdade. Daqui a pouco já começa a ter que pagar aí 2 parcelas de simples. Folhas de pagamento. Fez um financiamento lá junto ao banco. De perder de vista. É muito diluidiozinho. Dá nem para perceber essa prestação. Aí que eu quero abrir a cabeça de vocês. Como empresários, vocês têm que pensar na fórmula inversa da taxa de lucratividade. Ué, Daniel, como assim fórmula inversa da taxa de lucratividade? Pessoal, taxa de lucratividade está lá em cima da DRE, receita bruta. Né? Você vai pegar a receita bruta lá, e lá embaixo o lucro líquido. Você vai pegar o lucro líquido. Essas duas continhas, você vai dividir o lucro líquido pela receita bruta e multiplicar por 100. Você tem a taxa de lucratividade. Ou seja, se a taxa de lucratividade da sua empresa é 10%, está falando o quê? Que você vendeu 1.000 e sobrou 100. Ok? Então, o que é o pensar inverso? Gente, e observação, uma taxa de 10% de lucratividade para o comércio é uma baita taxa de lucratividade. É muito alta, inclusive, para padrões de comércio, ok? Vamos pensar aí, uma boa taxa, inclusive, vamos pôr 5%. 5% é uma boa taxa de lucratividade para o comércio. Vamos supor que se você pegou um financiamento da Folha e vai dividir esse financiamento aí dessa Folha de várias prestações, né? E vai pagar lá R$5.000 por mês. 5 é muitas vezes para a maioria dos empresários, né? Mas põe R$3.000 por mês, então. R$3.000 por mês. Ora, bolas. Pensando nessa taxa de lucratividade, então, que eu acabei de falar com vocês. Para vocês terem esses R$3.000 por mês, quanto teria que vender? Quanto você teria que remar para ter esses 3.000 sobrando? Porque nessa taxa de lucratividade de 5%, você tinha que vender 60 mil a mais. 60 a mais é muita coisa. 60 a mais de receita incremental é muito dinheiro. Por isso que tem que se tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar bastante cuidado com essa questão dos comprometimentos, porque vocês não têm que olhar quanto que vocês vão pagar de parcela. É quanto vocês vão ter que vender a mais daqui a pouco, no futuro próximo, para ter esse dinheiro sobrando e para pagar esse compromisso subindo. Aí que vai uma grande preocupação. E como vocês devem ter percebido com essa fala minha, é que a despesa vai chegar primeiro que a receita.
A economia vai se recuperar? Vai. Esperamos que sim, e isso vai acontecer. Lembro, porém, que uma economia, para recuperar, demora anos. Para quebrar, é de um dia para o outro. Para levantar, demora. Tá? Então, ela vai recuperar de uma forma muito mais lenta. E as despesas vão chegar rápido. O aluguel negociado, muitos negociaram lá, né? 3 meses de carência, foi o que eu mais ouvi como negociação, inclusive participei de algumas. Os inquilinos eram lá 3 meses de carência, mas vão dividir depois esses 3 meses em 12 prestações. Gente, tem cliente meu que paga 30 mil reais de aluguel por mês. Por mês, 30 mil. Então, nós estamos falando de 90 mil que vai acumular num fluxo de 12 meses mais para frente. Tem cliente que paga 15, 20, 10. É um dos maiores pesos, inclusive, tirando a folha de pagamento, é um dos grandes pesos dos empresários do aluguel. Né? Atenção para essa negociação. Eu acho, sinceramente, muitos terão que renegociar, porque não vai caber tamanha despesa num fluxo de caixa, que já está para acontecer, sem uma perspectiva de receita. E atenção, premissa básica de qualquer fluxo de caixa projetado é nunca começar pelas despesas, é começar sempre pela receita. Quanto vai receber? E aí você vê quanto vai pagar. Vê lá o que é despesa variável, aplica a proporção sobre a receita e os demais custos de forma histórica que você já tem. Né? Mas aí você vai ter uma real situação da sua empresa, se você tem que economizar ou não, se planejar ou não de forma estratégica, né? E atuar em quais contas. Isso é muito importante, pessoal, muito importante. Bom, temos também aí funcionários suspensos, é outra despesa que vai chegar. Muitas empresas deram suspensão de 2 meses para os funcionários, como medida lá do governo, que eu acabei de falar, e que lembrei que o governo, uma hora, vai cobrar. Ok. Tem até uma queixa do presidente da CDL daqui de Belo Horizonte hoje, na mídia, chamando a atenção para isso, falando que o governo não deu nada. Ele deu uma carência, ele deu uma facilitada agora, mas vai cobrar. Cabe a nós termos essa percepção e essa ciência para nos readequarmos ao novo padrão e planejarmos estrategicamente como sairemos dessa situação. Tá? Então, o funcionário suspenso vai voltar, muitos, inclusive, já começaram a voltar, e com garantia de emprego. E pior, e agora, com garantia de emprego, ou seja, o cara não pode pagar, demitir, mandar embora, a não ser que pague lá mais uma multa para isso, né? Óbvio, claro. E o seu negócio, a maioria aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, está fechado. Como fazer? De fato, é muito preocupante. O setor de restaurantes, bares e restaurantes, aqui na nossa capital, demitiu entre 150 a 200 mil pessoas. Imagina, são entre 150 a 200 mil famílias sem dinheiro, sem renda, menos renda circulando na economia. Imagina para levantar, pessoal. Para levantar é muito complicado. Tá? Algumas instituições poderosas estão preferindo voltar com os funcionários suspensos e demiti-los pagando a multa. Então, não achem que eu estou suspenso, estou tranquilo, estou garantido. Não. A gente tem que olhar como que a empresa está. Né? Se a situação dela estiver complicada, ela não vai segurar esse rojão sozinho, não. Tá bom? Que é o que eu estou falando aí também embaixo. Como as famílias estão desempregadas, endividadas, não há renda para girar, então, na nossa economia, acarretando aí sérios problemas de fluxo de caixa. Ok? Bom, perspectivas dos governos. O que a gente tem escutado assim de perspectiva do governo? Lembrando, nós estamos aqui debatendo a parte econômica da situação, não é a parte da saúde. Essa parte econômica, o que a gente tem observado em relação ao governo federal? Né? Eu acho que o Guedes aqui ele está tomando, no meu modo de pensar, a respeito de todo mundo, algumas medidas inteligentes.
Ele vai priorizar o quê? A geração de emprego. Tem que priorizar isso de toda forma e manutenção da renda. E isso que vai alavancar a retomada da nossa economia. Tem que facilitar. Tem que facilitar, criar oportunidades, né? Atrair capital externo e crescer, dando renda para as famílias de forma sustentável. Tá? Pretende destravar investimentos também. Inclusive na parte de gás. Essa fala dele foi muito forte para a parte de gás. Privatizações, sim, tende a buscar privatizações. Né? Essa parte do gás é que tudo se torna mais barato, desde produção industrial até o botijão de gás na casa da Dona Maria, né? Para fazer sua comidinha. Está colocando já em pauta para votação a reforma tributária, redução de impostos como o IPI, principalmente também, acessibilidade à cesta básica e um bônus para adimplentes, que é aquilo que eu tinha falado. Como o governo está emprestando muito dinheiro, de certa forma, corre o risco de não receber de muitos, ele pretende, sim, pagar um bônus para quem honrar com seus compromissos, para os adimplentes. Okay? Mas não espera muita coisa, não. Bom, na parte estadual, olhando o nosso lado aqui em Minas Gerais, o governador Zema, tá? Ele, do Partido Novo, ele pretende dar continuidade a algumas promessas feitas em campanha, como privatização da Copasa, Codemig e Semig. De fato, as contas do governo estadual não estão muito boas. O Partido Novo, na figura do Zema, assumiu um estado muito deficitário, muito complicado, com atrasos salariais, né? E então, o que ele está falando bastante? Ele vai tentar reduzir despesas, ou seja, o governo não compra serviços e produtos, né? Mas está priorizando investimentos voltados para a parte da pandemia, para resolver a pandemia, né? Comprando lá UTIs, respiradores, EPIs e por aí vai. Então, o que a gente espera do governo Zema? Basicamente, é foco na pandemia, tá? E priorizar também as privatizações das estatais, ok? E no nosso caso aqui, do governo municipal, a gente não tem visto assim, muita coisa, não, tá? Foram pouquíssimos leitos de UTIs implantados ao longo desses 60 dias, então, foi uma das queixas, inclusive, da turma do CDL e de outros também, né? Que o que se fez em 100 dias esperou a doença ir embora, né? A gente escuta muito isso nas redes sociais, inclusive, e esperou a doença ir embora, a doença não vai embora, né? O vírus vem para ficar. Então, quais medidas foram tomadas esses 100 dias para se preparar, para combater essa pandemia, né? Bom, basicamente, eu não vi muita coisa, sinceramente. Gostaria até da colaboração de quem estiver nos assistindo, em estar enviando para os meus contatos, se possível. Dei uma pesquisada, mas eu não vi nada além de programas sociais, que é muito importante, também concordo plenamente, claro. Mas qual que é o plano para combater o vírus? Qual que é o plano? Já que a responsabilidade não está com o governo federal, qual é o plano? Porque devemos parar e pensar nisso e jogar responsabilidade para os nossos governantes? Sim, porque isso faz total sentido com o fluxo de caixa da nossa empresa. O que eles pensam fazer? Qual é o plano? Mais uma vez eu repito, tá? Isso tem que ser apresentado. Mas essa parte social foi salutar, de fato. O parte do Calil ali, na distribuição de 618 mil cestas básicas, 95 mil kits de higiene pessoal, 81 toneladas de alimentos entregues para a população mais carente, além de também aumentar a produção dos restaurantes populares. Ok, muito bom. Mas o plano para combater o vírus? Mais uma vez eu pergunto. Isso deve ser foco. Tem que ter foco nessa situação. Bom, e como que vamos furar essas duas ondas, então, né, Daniel? É a pergunta que a gente pode se fazer. Algumas coisas eu já falei aqui para vocês,
A gente tem que ter plena ciência do cenário onde nós estamos para conseguir furar essa onda. E ter ciência do que nos rodeia, das informações. Né? Bom, como é que a gente vai chegar do outro lado? Algumas eu já falei aqui nas entrelinhas, mas aproveitar esse momento para trocar juros, aproveitando a Selic mais baixa, aproveitando aí programas do governo, como o Pronamp, né, que eu acabei de falar também, liquida esse endividamento antigo, e mata ele, traz para o valor presente, vai ter desconto, mata ele e faz de forma mais diluída ao tempo, né, mais elástica, com prestações menores, para ajudar o seu fluxo de caixa. Tá? Não assuma obrigações com terceiros. Eu falo aqui de capital de terceiros, tá? Caso não seja para investimentos. Investimento, projeto de investimento. Eu quero abrir um negócio. Legal, legal. Faça um projeto de investimento. Você vai analisar principalmente se a taxa interna de retorno do seu investimento vai ser maior que a taxa mínima de atratividade sua. Tá? O negócio tem que se pagar. Ele tem que se pagar, inclusive nesse cálculo da TMA, obviamente, principalmente para os alunos do MBA, né, já dominam essa situação, para o cálculo das áreas específicas, claro, está aí no meio o custo do capital de terceiro, o custo desses juros que você vai estar pagando aqui no meio. Então, o negócio tem que te dar um retorno maior. O dinheiro tem que se pagar. Obrigatoriamente. O dinheiro tem que se pagar. Se você vai sair de uma situação, aquele exemplo que eu dei, vou comprar uma empilhadeira. Beleza, porque você está pagando aluguel e empilhadeira. Né? E a prestação da empilhadeira que você vai pagar é mais barata? Faça isso. Faça isso, que vai dar mais um alívio para o seu fluxo de caixa e ainda vai ficar como ativo. Vai entrar um ativo aí na sua empresa, que é o valor da empilhadeira. Vai ter depreciação e por aí vai. Então, não pegue dinheiro por pegar. Tenha objetividade e foco no uso desse dinheiro. Ok? Que seja para fazer mais dinheiro. Né? Então, pensa sempre também quanto precisaria vender para ter o valor de sua despesa. Que é aquilo que eu falei com vocês, é a taxa inversa de lucratividade. A gente tem que pensar assim. Temos que pensar assim. Peguei um dinheiro emprestado, vou pintar aqui a loja agora. Minha taxa de lucratividade é de 10%. Né? Vou pintar essa loja, vou reformar, comprar máquinas, vou gastar 5 mil aqui. Né? Não, mas com 10% você precisaria vender 50 mil para ter esses 5 sobrando, que você vai pagar isso. Pensa sempre nisso, gente. Quanto você tem que remar, tem que ter, tem que vender para ter esse dinheiro sobrando lá no final das contas. Tá? Isso é muito importante. Foco no fluxo de caixa da empresa. Façam as contas. Projete os valores. Saiba quanto vai entrar de dinheiro para vocês daqui 1, 2, 3 meses. Qual é a sazonalidade de venda do seu negócio? Tem negócios que agora vai ser uma época muito boa, segundo semestre. Já tem outros negócios que é horrível. Tem negócio que em dezembro é ruim. Olha só que interessante. Em janeiro é péssimo. Já em fevereiro melhora. Né? Qual é a sazonalidade do seu negócio? Tem pessoas que projetam fluxo de caixa e colocam lá, vou ter receita de 100 mil em todos os meses. Como assim? E a sazonalidade? Tem mês que você vai ter mais, tem mês que você vai ter menos. E nesse mês que você vai ter menos, você já guardou dinheiro para arcar com as suas despesas? Que muitas das despesas, as fixas principalmente, né, não vai deixar de existir. Então, você tem que guardar dinheiro aqui para ter esse dinheiro sobrando lá. A não ser que você entre em capital de terceiros, pegue dinheiro emprestado e pague juros. Não recomendo. Você tem sempre que trabalhar para sair fora de juros das instituições financeiras. Tá? Que aí você vai ter mais resultado financeiro para a sua empresa. Foco, então, pessoal, no fluxo de caixa. Isso é muito importante. E como eu disse, depois, através dos contatos, quem passar os contatos lá, participou da live, ok? Unicamente que participou da live, eu vou estar disponibilizando 2 poderosas ferramentas para fluxo de caixa, tanto familiar quanto empresarial, ok? Bom, ainda, redução de despesa, né? Isso aqui é condição sine qua non. Se já não tem perspectiva de receita, tem que se reduzir
as despesas. Gente, lucro líquido não tem mistério. Lucro líquido é igual a receita total menos custo total. Simples assim. Né? Se você não está tendo receita, você pode ter lucro diminuindo despesa. E muitas empresas não têm lucro porque a despesa é muito alta. Eu já cheguei em empresas que, com menos de 2 horas dentro da instituição, lá eu virei para o proprietário e falei assim, já achei seu dinheiro. Muitos perguntam isso para a gente. Daniel, cadê o meu dinheiro? Estão me roubando. Muitos falam isso. Nesse caso, a palavra mais correta seria furtando. Né? Estão me furtando. Preciso conferir meus processos internos aqui dentro, descentralização e por aí vai. Cheguei lá uma vez e falei assim, muito simples, o seu negócio não está dando dinheiro, você está gastando demais e não está tendo receita. Você está vivendo uma vida que não existe, com retiradas altíssimas, e a empresa não comporta, não suporta isso. Então, é questão de adequação de fato. Bom, estoque, cuidado. Compre somente o que gira. Somente o que gira. Eu vou aproveitar preços agora fantásticos da indústria e vou estocar. Não faça isso. Não recomendo. Principalmente em tempos como hoje, onde as coisas acontecem muito rápido. Né? As novidades surgem muito rápido. Um produto vira obsoleto de um dia para o outro. Okay? Sai de moda rapidamente. Não faça isso. Evite estocar. Não trabalhe jamais com estoque especulativo. Principalmente em época de pandemia. Tenta sempre trabalhar de acordo com o giro do seu negócio. Tá? Qual que é o impacto nisso? Gigantesco. A maioria das vezes é no ciclo financeiro, ok? Porque, acompanha o raciocínio, a sua empresa compra um produto, não vende o produto, mas já pagou o fornecedor. E aí, quando você vende, ela já ficou um tempo estocado, tem um prazo médio de estocagem, né? E quando você vende, você dá um prazo para o seu cliente pagar. Então, essa diferença entre o dia que você recebeu e o dia que você pagou o seu fornecedor é o fluxo, é o seu ciclo financeiro, ok? O ideal é que o ciclo financeiro seja negativo. Você receba primeiro do seu cliente e depois paga o seu fornecedor. Mas isso é muito difícil de acontecer. Alguns negócios conseguem ainda, mas a maioria não. E aí o ciclo financeiro ficou negativo. Vamos supor que o ciclo financeiro está negativo aí em 30 dias. Você pagou o fornecedor e recebeu do cliente depois com 30 dias. Ou seja, você está 30 dias descoberto. Descoberto 30 dias. Bom, vamos supor que você tem informação que o seu contas a pagar, lá na sua tesouraria, paga em média, vamos supor, R$10.000. R$10.000 por dia de contas. Todo dia. R$10.000 em contas a pagar. Está pagando lá. 10 mil. Ora, se você está descoberto 30 dias, e nesses 30 dias você pagar na média todo dia R$10.000, quanto você precisaria para girar a sua empresa? Qual é a sua necessidade de capital de giro? Essas continhas fáceis aqui, que eu coloquei de propósito, R$300.000. Percebam? Você tem uma necessidade de capital de giro de R$300.000 durante um mês para pagar suas contas. Daniel, a minha contabilidade falou lá na DRE que eu tenho um lucro de R$250.000. Cadê meu dinheiro? Se eu for lá no banco, não está aí, não está lá. Não está. Está girando na sua empresa, está pagando conta. Aí que vem, então, essa questão da necessidade de capital de giro. Cuidado com estoque, porque o prazo médio de estocagem, como eu acabei de falar, mata o fluxo de caixa, porque você vai ter que entrar no ciclo virtuoso aí, vicioso, inclusive, de capital de terceiros. Pegar empréstimo, pagar juros para ter sua empresa viva. E o grande perigo é isso virar uma bola de neve. É quando os juros ficam insustentáveis, e para isso tem que se calcular lá o grau de alavancagem financeira, né, para fazer esse teste. Bom, ainda, tente não antecipar recebíveis. Muitas empresas estão antecipando os recebimentos do cartão de crédito. Né? O cliente foi lá, dividiu de 10 vezes, tem algumas instituições que estão até zerando a taxa para receber. Gente, para e pensa. Se você está antecipando esse recebimento,
você está ficando descoberto lá na frente. Tá? Então, você vai ter uma conta para pagar lá na frente. E a receita lá na frente? Você já contava com ela, estava lá, você trouxe para hoje. Então, faça no último caso. No último caso. Tente não antecipar recebíveis. Tente deixar esse dinheiro lá, para o futuro. Ok? Mas aí tem uma dica interessante. Se for possível, vocês podem fazer uma manobra nessa antecipação interessante. Qual é? Eu sei que hoje em dia muitas empresas fornecedoras estão complicadas em relação ao caixa e elas estão descontando boletos, né? Mas tem várias outras que não estão descontando boletos. O que dá para fazer? Olha a jogada. Bom, você vê com a sua operadora de cartão a taxa. Qual é a sua taxa? Vamos supor que ele vai te cobrar para antecipar 1%. Para trazer uma taxa de 60 dias para hoje. O que você pode fazer? É pegar também uma obrigação de 60 dias e trazer para hoje com uma taxa melhor. Aí vale a pena. Aí vale a pena. O que eu estou falando? Por exemplo, você tem que pagar daqui 60 dias um fornecedor 50 mil reais. 50 mil reais. Esse cara agora tem crise. Pandemia. Liga para ele, fornecedor X. Quanto você me dá de desconto para eu pagar esse boleto seu de 50 mil que vai vencer daqui a 60 dias, amanhã? Ele vai falar, rapaz, você vai me salvar. Tá? Você vai me salvar. Eu te dou 10% de desconto, eu te dou 5% de desconto, que seja. Tá? Você fala assim, ok. Ô, operadora de cartão, quanto você vai cobrar de mim para antecipar 50 mil daqui a 60 dias para hoje? Ah, vou te cobrar 1%. Ótimo, maravilha, faça a operação. Mas faça a operação para quitar o fornecedor, ou seja, aí você não está trazendo só uma receita para o presente, você está trazendo uma receita e eliminando uma despesa. E ainda ganhou os juros sobre essa operação. Aí é interessante, aí eu recomendo. É muito interessante essa manobra, tá? Bom, ainda nunca deixe de pagar seus funcionários e fornecedores, mas esse último vale a pena negociar, tá? Pessoal, não façam isso. Eu vejo um grande erro de muitos empresários. Não pagar folha de pagamento 1 mês, 2 meses, 3 meses. E chegar na empresa de carrão importado, falando que estava de férias ainda. Isso só cria revolta dos seus funcionários. Só cria revolta. E certamente você será boicotado. Certamente os funcionários vão furtar você de alguma forma. Eles não vão admitir isso. Não vão admitir isso. Podem começar a quebrar a mercadoria de propósito, né? E daí vai. Né? Tem uma grande discussão sobre esse tema. Mas cuidado. Fornecedores, principalmente principais parceiros, são empresas que você depende para viver? Não deva. Porque você, muitas das vezes, pode ser ninguém para ela. E uma vez que você fique inadimplente, ela vai parar de fornecer. Se ela parar de fornecer, seu negócio pode acabar. Então, muito critério e cuidado com essas duas contas na relação do seu fluxo de caixa também. Tá? Bom, no mais era isso que eu queria estar passando para vocês. Como eu falei lá, tem esse brinde, ok? Essa planilha lá do controle de fluxo de caixa familiar e empresarial, que depois o IBMEC me passa lá o contato, eu posso passar para eles e eles encaminham para os participantes dessa live também. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e agradeço enormemente mais uma vez aí ao convite dessa renomada instituição de ensino, na opinião minha, e diversos especialistas, a melhor escola de finanças do Brasil. Tá? A figura aí do professor doutor Frank, tá? um grande doutor respeitado aí no meio acadêmico e profissional também. Enfim, a todos os coordenadores e todos vocês que participaram, me suportaram aqui durante esse tempinho, né? E espero que eu tenha conseguido contribuir para vocês de alguma forma, tá? E agora, então, eu passo a palavra para o professor Dr. Frank e coloco minha disposição aí para mitigar eventuais dúvidas. Obrigado, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta.
você que tem estado aí junto aos empresários, eles estão conseguindo captar recursos, o governo tem tentado disponibilizar algumas linhas de crédito, né, para suportar esse problema de fluxo de caixa que você está apontando. Como que você está sentindo? Eles estão conseguindo? Tem problemas operacionais, né? Os bancos, de alguma forma, muito embora estejam recebendo tiveram, né, um banho de liquidez aí para disponibilizar recursos no mercado. Isso está chegando à ponta da linha? Qual que é a sua avaliação? Frank, de forma plena, não. De fato, a ideia era aumentar a liquidez, né? E isso não aconteceu de forma plena, mais uma vez por conta de burocracias e exigibilidades das instituições financeiras desses empresários num momento tão difícil. Ora bolas, né? Muitos fizeram lá parcelamento do Simples para sobreviver, e isso virou um critério para barrar e impedir esses empréstimos, né? Bom, como eu disse, essa situação do Pronamp vem justamente para tentar desburocratizar essa situação, tá? Por outro lado, muitos conseguiram sim, tá? Alguns conseguiram bastante, inclusive trocando juros, fazendo essa operação que eu falei, matando, liquidando o fluxo de caixa, aí para suavizar, né, mais o fluxo de caixa nesse próximo momento que virá. Mas é muito complicado. Depende muito do setor também, né? Entendi. O governo vem informando, né, apontando aí para mais 3 meses de recurso para as famílias, né, que estão sem renda, sem poder trabalhar. Na sua avaliação, você acredita que isso vai passar, vai ter efetivamente? Quanto à suspensão de contratos das empresas, você acha que existe a possibilidade de também postergar isso? Sim, inclusive já estava com a discussão agora, já tinha sido aprovado para suspender por mais 2 meses, tá? Porém, no Ministério do Trabalho, a chave já autoriza fazer isso, quando você entra para operacionalizar essa situação, mas o Ministério da Economia, que você também tem que informar, não dá essa possibilidade, que é onde ele vai ter a garantia do recebimento, do funcionário vai ter a garantia do recebimento do dinheiro dele. Né? Então, houve um descompasso por burocracia política, tá? De aprovações políticas. Mas a intenção do governo, a gente percebe, sim, disponibilizar esse auxílio e também para as famílias, para estar dando uma prorrogada. Agora, Frank, uma coisa que é muito importante ser dita é como nós vimos nesses números, uma hora o dinheiro acaba. Isso não é ad eterno. Então... E a própria sociedade vai pagar a conta, né? Porque o Estado não é produtor, né? Justamente. Então, a sociedade vai ser chamada para pagar essa conta, de alguma forma e em algum momento. Né? Então... o governo não é produtor, você falou tudo, né? E aí? E quem está produzindo? O que os governadores e prefeitos estão fazendo com essa produção, então? E acaba que isso vira muito mais uma responsabilidade deles, de prefeitos e governadores, do que do âmbito federal. Porque vai chegar uma hora que vai falar assim, cara, eu fiz tudo por você. Né? Eu te dei prazo, eu dei dinheiro para as famílias sobreviverem ali, de certa forma, girar um pouco a economia, né? E o que foi feito da outra parte, né? Isso é muito importante. E a gente vê essa discrepância e polarização no Brasil muito grande também, né? Porque já há prefeituras que estão já anunciando, para você ter uma ideia, a volta às aulas em julho e setembro. Enquanto outros, a gente nem espera isso acontecer. Tem uma ouvinte nossa que está ponderando que trabalha numa região rural, Daniel, e com esses R$600 que o governo disponibilizou, eles estão com dificuldade de ter mão de obra para a colheita. Qual é a sua avaliação disso?
A colheita ela é bem sazonal, né? Ela é muito sazonal. E, de fato, é uma competição bem justa. A gente não precisa ir muito longe, né? Tem uma cidadezinha aqui de Minas Gerais, chama Manhuaçu, e lá o forte é café. Quando chega no período de colheita, as empresas já sabem que vai ter demissão em massa, porque todos os funcionários pedem demissão e vão colher café, que ganham mais dinheiro lá. Inclusive, já programam até as férias para aquele período ali na colheita. Quem fez a pergunta é a Lacira. Eu não sei se ela é de Manhuaçu, mas ela citou exatamente a colheita de café no interior de Minas. Então... Olha, é interessante, né? É uma concorrência bem justa, né? Bem complicada. Bom, nesse setor agropecuário, propriamente dito, quando chegando a essa época de colheita, há de se ter os recursos necessários, sim, para pagar os funcionários. E os funcionários que vão trabalhar na lavoura, certamente eles receberão uma verba proveniente de outro recurso. Muito trabalhado, inclusive, de forma salutar pelo Banco do Brasil. Tem seguros, né? Tem incentivos à lavoura muito grande, muito grande. Então, eu acredito que esse empresariado, né, esses latifundiários aí, eles vão estar, de certa forma, amparados para garantir, sim, a colheita e a máquina começar a girar. Porque, inclusive, a agricultura é um dos principais componentes do nosso PIB. Né? E esse aí não pode, de forma alguma, ser deixado para trás. Com certeza. Legal. Bom, queria te agradecer, Daniel, por despender um tempo para fazer um bate-papo com a gente, né, esclarecedor, nesse momento complexo, né, difícil que estamos vivendo. De fato, é uma situação muito delicada, né, porque, sintetizando, o governo, de alguma forma, elevou drasticamente o gasto público e a sociedade vai ter que pagar essa conta. Há efetivamente uma redução de renda, né, no curto prazo, e de alguma forma as empresas estão se endividando, né, estão assumindo compromissos, inclusive normativos, quando dessa suspensão de trabalho, na manutenção dos postos de trabalho. Então, em alguma medida, tem a redução do seu gasto com folha de pagamento, mas a manutenção daquele patamar de folha de pagamento a posteriori, né? E não necessariamente com a contrapartida de receita. Né? Então, vamos viver momentos complexos, difíceis, e acho que a palavra nesse momento é austeridade, né? Eficiência operacional, né? Muito rigor nas contas, isso dentro das famílias, isso dentro das empresas. Né? Então, cada um exatamente perceber qual é o gasto necessário e aquilo que é dispensável. Né? É importante, Frank. Porque, fundamentalmente, eu costumo dizer isso muito, né? Em situações como essa, o que é importante é a sobrevivência. Né? Sobretudo porque as empresas que sobreviverem, provavelmente elas terão um ambiente fértil de crescimento e de expansão em decorrência de uma redução de concorrência, né? Porque muitas empresas, infelizmente, elas deixarão de existir. Então, aquelas empresas que conseguirem sobreviver neste momento, né? E para isso precisam ser mais eficientes, mais austeras, uma preocupação rigorosa com as contas, né, com decisões, e, obviamente, isso é por meio das pessoas, né, de alguma forma, aumentar a capacidade produtiva a um custo mais baixo, né, aumentar a produtividade, fazer com que produza mais a um custo menor para conseguir sobreviver, passar por esse momento, e, eventualmente, terá um momento fértil a posteriori. Né? É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Né? Queria agradecer a participação de todos, os comentários que a gente recebeu também. Tá? E continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso cronograma de lives, que temos uma agenda grande pela frente. Tá? E deixem
os comentários, as perguntas, né, porque a gente dá um retorno para vocês. Mais uma vez, obrigado, Daniel, tudo de bom a todos. Obrigado, pessoal. Até mais.